Olá. Começando a nossa live. Vou colocar a Grazi aqui do País Nota 10. Oi, Oi, Grazi. tudo bem? Tudo bem? Oi, pessoal que já está entrando. Já tem gente entrando. Vamos aguardar um pouquinho, né? O pessoal Vamos, entrar. deixa eu ver aqui. Maicon, tem mais? Eu não vi mais quem entrou ali para dar um Tem oi. gente aqui que entrou também. O Egner. Oi, Egner. Tudo bem? Depois Sejam todos bem-vindos. para eles dizerem para a gente como é que tá o som, se estão escutando, se estão enxergando, se a gente tá se fazendo comunicar aí de forma clara. É uma live bem interativa, viu, pessoal? Depois, ao longo que a gente for conversando, fiquem super à vontade em perguntar e, enfim, falar um pouquinho das suas experiências. E é importante essa troca aí, que é o que enriquece esses momentos de conhecimento. É, Não somos donas da verdade, a gente está buscando é um sempre mais bate-papo, né, Grazi? informações. É um bate-papo A buscando ideia é mais essa, né? informações para vocês. Ó, Vladimir, olá, ouvindo bem, legal. Acho que a gente pode começar então, né, Grazi? Vou falar um pouquinho, acho que a gente é legal nos apresentarmos, tem pessoas aqui que a gente não conhece, Sandra, seja bem-vinda. Então, eu sou Fernanda, eu sou idealizadora e gestora do Quintal. E aí, essa é a nossa primeira live aqui no Quintal, Grazi. É, então, a ideia dessa live é, de fato, nos aproximarmos, né, um pouco mais nesse momento das famílias e trocar um pouquinho de ideia, enfim, em relação a como que nós vamos lidar e o que fazer, muitas vezes, com as nossas crianças nesse momento, né? Então, no quintal, vocês podem dar uma olhadinha lá nas nossas nossos destaques. Uma das coisas que nós fizemos aqui não, né? Lá, eu estou em casa, é, é realizarmos eventos para as crianças e para as famílias. E junto com a Grazi, nós já havíamos combinado o próximo Interaja, né, Grazi? Que é um evento, é um encontro onde a gente proporciona a interação entre crianças e famílias, né? Entre crianças e pais, entre a família no geral. E esse Interaja seria bem especial, né? Nós tínhamos preparado ele, como a gente sempre faz, com muito carinho, porém não irá acontecer nesse momento. E aí a gente decidiu aí trazer um pouquinho de conteúdo nessa live, um pouco de interação, um pouco do que nós faríamos no Interaja nessa live. Então a ideia é essa. Grazi, não sei se quer se apresentar. É, eu gostaria de dizer que é um prazer, primeiramente, de me comunicar com as famílias aí que seguem o público aí, o público do Quintal. Sou terapeuta familiar, sou especialista em desenvolvimento familiar, principalmente emocional, que é a base que eu trabalho com as famílias, e sou idealizadora também do projeto Família em Conexão, que é um projeto voltado para a conexão entre pais e filhos. Lá eu cuido do módulo Gestão da Emoção, e nesse projeto a gente tem 3 pilares, que é o gestão da emoção, a criatividade e a comunicação assertiva. Então, outras 2 pessoas me acompanham também nesse projeto, cuidando dos outros pilares. E nesse momento aí que a gente está vivenciando, de muitas incertezas, de muitas angústias das famílias, é importante a gente poder ter um olhar para dentro de nós, dentro da nossa família, daquilo que é importante e principalmente olhar o que é essencial. Eu gosto de dizer que a gente está vivendo um momento que acho que
de endividado todos nós ficaremos, porque ninguém está podendo trabalhar. Nós vamos ser mais um a ter que atrasar as contas, mas o importante é que a gente mantenha principalmente a saúde emocional da nossa família, a conexão, e perceber o quanto a gente deve ser grato por estarmos com quem a gente ama, por a gente ter condições de manter o que é essencial, que é nos alimentarmos, estarmos na nossa casa, manter as nossas contas mais básicas, pelo menos, de uma forma justa, assim, como se posso dizer, o que é possível. Então, e tirar um pouquinho da ansiedade do que vai ser amanhã, porque nenhum de nós sabe o que vai ser amanhã. Então, viver o presente é o grande convite e se oportunizar a desenvolver novas habilidades. Habilidades pessoais e interpessoais, nas relações com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos pais, porque muitos moram com os pais, com os avós, enfim, com as pessoas mais próximas que estão com a gente nesse momento. E usem de uma forma saudável a tecnologia para se comunicar e continuar mantendo relacionamento com as pessoas que estão mais distantes, mas de uma forma saudável e equilibrada, porque senão a gente continua em casa, desconectado com quem está próximo e grudado no celular, conectado com quem está longe. Então é um grande convite, uma grande oportunidade para estarmos mais próximos uns dos outros e nos conhecendo, nos reconhecendo uns nos outros e principalmente nos redescobrindo e nos reinventando a todo momento nesse dia a dia aí que a gente está vivendo. Acho que é isso. Bacana. Essa é a minha apresentação, é minha longa. Eu acho que pegando o teu gancho, né, Grazi, você já deu uma pincelada em que a gente vai falar, né, que é a questão das inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas, só para a gente dar uma geral no o que são, né, as inteligências múltiplas, elas foram desenvolvidas por Gardner no final do século XX, onde o Gardner ele é um cientista norte-americano e ele questionava muito a questão dos testes de QI, né? Os testes onde as inteligências lógico-matemática e linguística eram as únicas a serem testadas, né? Então, Gardner ele questionava muito isso e criou, então, a princípio, as 7 inteligências múltiplas. Depois foram acrescentadas outras, inclusive por ele mesmo e por outros pesquisadores também. As 7 inteligências que ele criou como base é a linguística, a lógico-matemática, a espacial, sinestésica, musical, interpessoal e intrapessoal. Depois foi colocado a naturalista e a existencial, ainda existem estudos sobre ela, né? Como somos seres inacabados, com certeza surgirão outras, e a gente sabe que já existem estudos encontrando outras inteligências além dessas. Mas esse foi um grande passo que Gardner deu quando ele viu que não existe, que a pessoa inteligente não é só aquela que sabe matemática ou que é boa em português, nas línguas, né, na sua oratória, enfim. Ele encontrou e provou isso, que existem inteligências em várias outras formas. E é isso que a gente quer falar um pouquinho. Eu posso pegar um gancho dessa tua fala. Claro. Aproveitando, eu gosto muito de usar isso porque o que acontece? Normalmente, nós pais, eu também sou mãe, eu tenho um filho, Mateus, 6 anos, às vezes a gente fica assim, muito preocupado quando começa a fase da alfabetização, né? Ali no primeiro, a gente fica naquela angústia, meu filho vai aprender a ler. Ai, ele já tá lendo, ele não tá lendo. Daí começa uma troca com os pais, ai, teu filho já tá lendo? Ai, não, meu filho não tá lendo. Então, daí já vem naquele pensamento, então meu filho é burro, né? Então meu filho não tá lendo ainda, como é que o outro tá lendo? Aí
tem um que lê mais cedo, com 5, com 4. Aí tem um Nossa, que, puxa, daí já fala um monte. desesperador. E aí tem um outro que já tá fazendo conta, e não sei o que. E aí começa essa fala. Muito preocupada, porque normalmente é isso que a gente fala um pro outro. O meu já tá lendo, o meu já tá contando, o meu já tá não sei o quê. E eu sempre falo para as mães, não vai no currículo do seu filho que ele aprendeu a ler com 5 anos. O dia que ele crescer, não vai estar escrito no currículo dele. Que nem eu vou dar um exemplo. Mateus aprendeu a ler aos 5 anos, fez conta de dividir aos tantos anos. Então, para que a gente fica tão preocupado com se leu agora, se leu depois, se faz conta agora, se faz conta depois? Eu acho que a gente precisa se preocupar com os nossos filhos, com as nossas crianças, de uma forma mais ampla, de conseguir olhar para eles como um ser que precisa de muitas habilidades, né? Que ele vai desenvolver muitas habilidades. E a inteligência múltipla é isso. É você olhar que talvez ele não seja tão bom na matemática, ele não seja tão bom na linguística, mas que ele é tão musical, que ele desenha lindamente, que ele faz esporte como ninguém, tem uma atividade corporal, ele dança, que ele canta, enfim, que ele tem tantas habilidades. Nós todos temos as inteligências múltiplas, mas algumas são mais desenvolvidas, outras nem tanto. Então, a grande oportunidade que a gente tem é de poder ajudá-los a desenvolver aquilo que não é tão desenvolvido. Porque a gente às vezes se pega, então ele é bom em música, aí eu vou colocar ele na aula de música. Claro, é legal porque é uma coisa que ele gosta e tal, mas a gente precisa principalmente ter o olhar daquelas inteligências que não estão tão bem desenvolvidas. E aí sim, porque no estudo ele fala que as crianças, sim, podem vir com algumas habilidades natas, que ela já nasce, que ela já é, mas a grande maioria, elas ampliam pelos estímulos que a gente dá. Então, o quanto isso é importante, esse estímulo que a gente faz para as nossas crianças. Em vez de a gente só estimular, então só gosta de música, só gosta de desenho, só gosta de exercício, só gosta... o quanto a gente precisa olhar e esse momento que a gente está em casa é a grande oportunidade. Porque nós estamos em casa presentes, olhando e convivendo no dia a dia. Porque a maioria de nós trabalha muito tempo fora e fica pouco tempo em casa ou fica mais nos finais de semana, que aí você está num momento de lazer. Agora é uma imersão familiar. É um momento de a gente poder olhar para eles e perceber se a nossa visão meu filho é assim ou essa é a minha expectativa em relação a ele, né? Perceber se isso realmente ele é dessa forma, é dessa forma que ele age, ou essa é a minha visão em relação a ele. Porque eu, particularmente, tenho descoberto, ontem mesmo, o Matheus começou a fazer um monte de engenhocas aqui em casa. E aí ele dizia assim para mim, mãe, eu sou um gênio. Eu disse, é mesmo, filho? Porque ele pegava as coisas, tipo assim, lápis, me dizia assim, põe uma fita aqui para mim, outra fita aqui, isso vai virar tal coisa. Nem eu imaginava que ia virar isso, mas aí o nosso papel de incentivador faz como ele está dizendo que é para fazer, até para que ele tenha as suas próprias conclusões daquilo que ele está desenvolvendo. Então, é importante a gente poder permitir eles criarem, né? Por exemplo, eu não gosto de arma, né? Então é um tipo de brinquedo que eu nunca dei pro meu filho. E ontem ele estava fazendo uma expedição ali na brincadeira dele. E aí ele pediu para eu juntar 2 lápis. Ele pegou 2 lápis e pediu para mim montar assim, que ele disse, eu vou fazer uma arma. Se eu fosse no primeiro momento, eu ia dizer assim, não, arma, não vai fazer arma nenhuma. Isso é uma coisa que a criança, ela tá ali naquele envolvimento da brincadeira, usando a imaginação, criando. No meu filtro, que não gosto de arma, veio o primeiro momento me veio assim, eu não vou deixar fazer não vou deixar fazer arma nenhuma.
Depois eu parei, dei uma respirada e deixei montar e fiquei observando como que era a brincadeira, porque às vezes a gente usa esse nosso raciocínio e vai pensando lá na frente naquilo que vai acontecer. E na verdade ele só queria juntar um lápis no outro, A fazer uma experiência de brincadeira. juntar, né? De É, a criar um experiência. brinquedo novo. E criar um brinquedo a partir daquilo ali. Ele achou o máximo. Depois ele me pegou os dois lápis, o mesmo lápis, pediu para que eu colocasse uma cordinha na ponta e outra cordinha na outra. E aquilo ia virar um brinquedo que é do Tartaruga Ninja, que gira com uns pauzinhos na ponta, que eu não sei o nome. Ele achou o máximo que ele criou o brinquedo. Então, quanto a gente precisa permitir que os nossos filhos criem também e a gente largue mão um pouquinho dos nossos filtros e ajude, ampare naquele momento no que ele precisa. Se vai dar certo, se não vai dar certo, o que ele está inventando, a gente vai monitorando e vai... É importante a gente sempre valorizar a intenção. Mesmo que não deu Claro. certo, a gente valorizar a intenção e aí perguntar o que a gente poderia fazer de diferente, quem Fazer sabe, diferente. né, para a gente poder, nesse momento, criar o que você quer. Fazer eles refletirem. Então, é bom sempre responder e com uma pergunta para eles. O que a gente pode fazer de diferente? E permitir, e ver como é que isso vai surgir ali para eles. Peguei um gancho e Bem dei meio... legal. É, não, mas é isso mesmo. Inclusive, eu queria abrir um parênteses, né? Tem bastante gente entrando. Então, a ideia é que seja uma live interativa, né? Então, quem tiver perguntas, enfim, pode nos mandar aqui que a gente vai respondendo. E a ideia é interagirmos. Lembrem do Interaja. É um Eu evento de mencionei no início. interajo. É um evento do Interaja, de uma forma diferente. Uhum. Enfim, então a Grazi até comentou, né, a questão de que a criança ela precisa ser estimulada nas suas, para que as inteligências elas sejam desenvolvidas e para que quando a criança cresça ela não tenha um déficit, né, muito grande em uma delas. Então vai ser muito difícil a criança ser boa, né? E quando a gente fala em ser boa é aquela coisa assim que ela não precisa pensar muito para executar, né? Em todas as inteligências. Porém, a gente, como pais, eu também sou mãe, né, do Pedro Henrique, que tem 9 anos, e nós temos a obrigação, o dever de auxiliar a criança em todas essas inteligências e proporcionar que ela se desenvolva. E como a Grazi falou, a gente tende, muitas vezes, a potencializar aquela inteligência que já somos bons, né? Ou que a criança já é boa. Então, eu posso falar também por mim, assim, o meu filho, ele ama desenhar, né? Então, ele curte muito desenho, desenha muito bem. E não é óbvio que eu irei estimulá-lo a desenhar e proporcionar os materiais para que ele faça isso, mas eu também não posso deixar ele só desenhando o dia todo, né? Então, temos que trazer outras atividades para desenvolver outras inteligências, que talvez ele não seja muito bom ou que ele não goste, porque tem aquilo também, né, de afinidade, a gente não gostar de determinada coisa, mas é legal nós, pelo menos, experimentarmos, né? Então, acho que esse momento, como a Grazi comentou, é bem importante para que a gente possa fazer isso, né? Acho que é uma imersão, né, na família que fomos forçados a fazer. Tem muitos pais que a gente sabe que estão ainda trabalhando em home office, então existe a questão da rotina familiar, né? Porém, encontrar momentos para juntos realizarem atividades diferentes, enfim. Então é isso que a gente quer trazer hoje. A ideia é trazer algumas ideias práticas, com materiais simples, né? Com coisas simples, muitas ideias nem exigem material, para que a gente possa fazer dentro de casa. Eu acho que a primeira coisa, né, Grazi, é as pessoas refletirem sobre os filhos, né? Pensar, talvez nesse momento, ou pensar depois, quais são as habilidades que o meu filho hoje tem potencializadas, para que depois possa auxiliá-lo nas demais. Eu acho que esse é um exercício bem legal a gente fazer. É um exercício Pode falar. bem de observação, de eu Observação, né? observar
observar o meu filho, observar as coisas que normalmente ele brinca, né? As brincadeiras que ele costuma brincar, se tem com qual inteligência. A gente vai passar por todas elas aqui, detalhando um pouquinho mais o que é cada inteligência, para vocês ficarem mais atentos, né, durante esse processo de observação. Então, e aí se eu faço uma listinha ali, bem, essas habilidades eu percebo que ele faz bem, ele gosta de fazer e ele faz mais frequentemente. Essas outras aqui, ele não costuma fazer, ou ele não gosta, né? Às vezes até os pais não gostam e acabam não incentivando isso na criança, né, Grazi? Tem isso também. E é um grande convite para todos nós nos permitirmos. Eu ainda hoje, de manhã, fiz uma live para uma escola e uma das mães questionou justamente isso. Mas e se eu não gosto de fazer? Né? Que acontece. Eu tenho certas brincadeiras que eu não gosto de fazer. E uma coisa que eu gosto de explicar para vocês, que é muito importante. A gente nunca terceirizar a forma como a gente comunica isso para o nosso filho. A gente tende a dizer, a mãe não gosta. A mãe é como se fosse uma terceira pessoa, não é você. Então é eu não gosto. Sim, o primeiro passo é eu dizer eu não gosto. Não é a mãe, porque a mãe é uma outra pessoa. Então esse é o primeiro passo de eu reconhecer e dizer para o meu filho, do que eu também fazer forçado. E porque tudo que é forçado também não é dos mais divertidos. Então a gente nem conseguir... pra gente, nem pra criança, né? Quando é forçado pra gente não é bom, nem quando é forçado pra criança. Então, esse é o momento da criança nos conhecer melhor e de nós conhecermos melhor a criança, né? Então, é um grande convite. Não é que você tem que fazer, não é que a criança tem que fazer. É um convite a uma nova experiência. Perceba se isso não soa diferente quando você for falar para o seu filho. Você tem que fazer tal atividade. Outra coisa assim, vou te convidar para nós vivermos uma nova experiência com esta atividade. Soa muito diferente do que você tem que fazer. Porque você tem que fazer, né? Já vem aquela questão da imposição, e é isso. Da obrigação. E aí olha, que o meu filho já vai me responder, eu não tenho que fazer nada. Porque ele não gosta desse Abrir um parênteses aqui, eu vou abrir um parênteses e dizer que esse é o que eu mais estou sentindo nesse momento de estar confinada dentro de casa. Né? Todo mundo fala, Fernanda, tu ama ficar em casa, tu deve estar adorando, tirando de letra. Eu amo sim ficar em casa e curto muito ficar um final de semana de sexta a segunda de manhã trancada dentro de casa, mas não obrigada. Então, essa situação que a gente está vivendo, que a gente está obrigado a ficar dentro de casa, eu acho que a questão da obrigação é o que incomoda, né? Então, é um exemplo, assim, uma comparação que a gente faz com as nossas crianças, quando a gente vai convidá-las para uma atividade. Então, o impor, o obrigar, nunca é aceito de uma forma legal, né? Então, como a Grazi falou, assim, acho que um convite, apresentar a atividade, a brincadeira de uma forma que a criança sinta curiosidade em saber o que vai ser, né? Opa, vou ir porque parece que vai ser legal, é muito mais convidativo. Grazi, eu vou dar um exemplo até 25 minutos. Eu só vou dar um exemplo desse negócio do convite, por exemplo, o estudar, né? Agora, como as famílias estão em casa e a maioria das escolas está encaminhando as atividades para fazer, eu faço o seguinte, eu faço de uma brincadeira, digo, hoje eu sou sua professora, nós vamos brincar de escola. Legal. Então, eu faço desse momento a brincadeira de escola e eu estou brincando de ser professora. Aí o meu filho diz assim para mim, mãe, eu posso te dar um beijo? Eu disse, pode. Eu posso ficar grudado em você te dando um cheirinho? Eu digo, não, né? Porque a professora tem que dar atenção para todos os alunos. Isso você faz com a mamãe. Daí ele começa a rir. Mas você é minha mãe, prof. Então, assim, é você fazer um convite para brincar. Se eu disser assim, não, olha só, hoje a gente tem que fazer atividade que a escola mandou, que não é legal, né? Que é um saco fazer isso, mas a gente tem que fazer, né?
né? Então vamos lá, porque eu tenho pouco tempo, né? Isso já muda Acelera totalmente. aí, passa rápido. Porque eu tenho outras coisas para É fazer. bem Isso já diferente, né? muda. Isso já muda a forma de encarar a situação como uma brincadeira ou não. Bem, acabando esse É, parênteses, vamos às inteligências para falar um pouquinho mais sobre elas. isso. Vamos, acho que a gente vai, a ideia é a gente trazer uma fala rápida, né? Tentar, né? Porque a gente gosta de falar, sobre cada uma delas, trazendo ideias e sugestões de brincadeiras, enfim. Então, a primeira que a gente vai falar é sobre a lógica matemática, né? É uma das inteligências aí que lembram que foi uma das inteligências questionadas por Gardner, né? A lógica matemática e a linguística, quando ele questionou os testes de QI que eram aplicados. Mas essa é uma inteligência que está muito aparente em muitas pessoas, né? Então, engenheiros, pessoas que têm, na verdade, a ligação pelas exatas. Eu costumo dizer que pessoas Eu não não que tenho. escolheram as exatas. Eu não tenho. Não, Essas aí eu fui pouco desenvolvida, essas duas inteligências aí. eu já fui desenvolvida, né? A minha formação de graduação é em matemática e física. Então, eu costumo dizer que nós que temos essa ligação com as exatas, não foi nós que escolhemos as exatas, foi as exatas que nos escolheram, né? Porque a gente começa a enxergar a matemática em tudo, né? Que na verdade ela está presente em tudo, mas a gente começa a ver que tudo, de fato, tem matemática. Enfim, quais ideias de atividades, de brincadeiras que a gente pode fazer para estimular isso, né? Ah, meu filho não é muito bom nessa inteligência, meu filho não gosta de matemática, enfim. Então, a gente vai trazer algumas ideias assim para todas as idades, né, Grazi? Assim, ideias que talvez se encaixem mais para menores, outras para maiores. Aí acho que cabe aos pais fazerem o filtro do que cada idade pode realizar, né? Então, todos os jogos, né? Jogos assim de memória, quebra-cabeça, são jogos que trabalham muito a questão lógica da criança e desenvolve isso. Então é uma forma bem tranquila de brincar. Eu tenho visto várias mães postarem, inclusive, que existe uma rotina diária com jogos, né? Então acho que é bem legal. O jogo do pontinho é um jogo, aquele que a gente enche de pontinho na folha e vai fazendo as linhas, né? Vai ligando e o objetivo é formar os quadradinhos. É um jogo bem interessante. E assim, eu posso dar uma sugestão usando duas Claro. inteligências. Por exemplo, a gente usando a inteligência da matemática, da lógica, né? E usando a inteligência intrapessoal, que é sobre conhecer as nossas emoções e afinar nossa linguagem emocional. Então, que tal você pegar um papel e fazer as emoções? Eu até fiz um exemplo aqui, ó. Por exemplo, então a criança faz muito facilmente as carinhas das emoções. Eu não sou muito boa de desenho, tá? Mas eu peguei. Foi tu que fez ou foi o Matheus? Foi eu. Ó, eu fiz a carinha das 4 emoções básicas. A criança pode construir o jogo da memória, então fazendo duplamente as emoções e aí Claro. virando e falando um pouquinho das emoções. Então você usa a matemática, a Duas lógica linguagens. matemática e a intrapessoal, que é falando um pouquinho de emoções e afinando mais essa linguagem emocional. Então você consegue numa mesma atividade usar duas Desenvolver mais de inteligências. uma inteligência. E Isso mais uma, porque se tiver em família, a gente vai estar usando a inteligência interpessoal, porque a gente vai estar usando a inteligência de fazer jogos, brincadeiras com as pessoas que a gente vai estar realizando essa atividade. Ah, legal. Isso é bem bacana, né, Grazi? Porque eu acho que todas as atividades que a gente vai trazer, elas acabam. A gente vai falar dentro de uma inteligência, mas elas acabam podendo ser usadas nas demais também, em outras, né? Muitas atividades desenvolvem mais de um tipo de inteligência, né? Só para terminar a questão da matemática, eu acho que é legal, assim, ó, no nosso dia a dia, em casa, a gente adotar essa visão e trabalhar com as crianças a questão do cálculo mental,
trazer um exemplo aqui. Esses dias eu contei um episódio familiar para o meu filho e ele perguntou, mãe, quantos anos tu tinha nessa época? Eu falei, acho que eu tinha 15, mais ou menos. E aí ele disse, e o meu Dindo, né? Que no caso é o meu irmão, que tem 6 anos a menos. A minha pergunta foi, na verdade a minha resposta foi, ele tem 6 anos a menos que eu, então quantos anos ele teria naquele momento, né? E aí ele me respondeu, eu poderia ter feito o cálculo e ter respondido para ele, mas eu respondi com outra pergunta. Costumo fazer isso muito com ele, questão do troco, né? Então, quando a gente vai em algum lugar, eu estimulo que ele leve dinheiro, que ele pergunte primeiro o valor, que depois ele leve dinheiro, que ele calcule o troco que vai dar. Então, isso são ações que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai comer uma pizza, é bem interessante para a gente trabalhar frações, né? Quando a gente está enchendo uma garrafa de água, né? A gente vê quanto que tem aquela garrafa, quantos litros, a gente já começa a trabalhar as unidades de medida. Então, são coisas que a gente, no dia a dia, pode desenvolver na conversa. Não é assim parar e dizer, pronto, agora vem aqui, eu vou pegar uma garrafa de água, vou encher, olha só, essa garrafa tem 2 litros. Se eu tirar metade, deixar na metade, quantos litros tem? Não, a criança vai odiar, né? Vai achar isso um saco. Mas, se a gente fizer isso na conversa, na hora que as coisas forem surgindo, vai fluindo, né? E o aprendizado vai surgindo. E aí, assim, é um convite para aqueles pais que não curtem muito a matemática desenvolverem isso também, né? Porque nunca é tarde para a gente desenvolver as habilidades, as inteligências. A gente está falando aqui de desenvolver nas crianças, mas a gente pode desenvolver em nós também, né? Abrindo outro parênteses, eu tô buscando aí, a Grazi falou da gente fazer coisas em casa e tentar fazer coisas que a gente nunca fez. Eu sempre falei, né, Grazi? A Grazi sabe que eu sempre falei que eu odiava, né? Eu falava que eu odeio cozinhar. Odeio cozinhar. E essa quarentena me fez olhar com outros olhos para a cozinha e ver que não é que eu odiava cozinhar, é porque eu, de fato, nunca desenvolvi essa habilidade, né? Eu sempre, desde nova, trabalhei bastante, estudava, né? Com 18 anos eu trabalhava o dia todo, fazia 2 faculdades, então eu nunca tive tempo para cozinhar, né? Então, sempre a vida corrida não me permitiu desenvolver essas habilidades. Então, eu acho que isso é legal, né? A gente tentar desenvolver junto com as crianças, né? Falando agora, né? Fechando a questão da matemática. Uma outra atividade bem bacana que eu gosto de fazer na matemática, que a gente pode fazer, não precisa de material nenhum, recurso nenhum, é entregar um número para a criança e pedir para ela encontrar possibilidades de chegar nesse número. Por exemplo, filho, como é que a gente pode formar o número 25? Aí a criança vai começar 10 mais 10 mais 5, muito bem. 30 menos 5, 20 mais 5. E aí a gente pode 5 vezes 5, né? Dependendo da idade da criança. Então, a criança pequenininha, pega o número 2. A criança é maior, pega o número 1000, né? Uhum. Mas é uma atividade que a gente pode fazer para qualquer idade. Vai desenvolvendo raciocínio lógico. E assim, é uma brincadeira que a gente pode ir fazendo no dia a dia, enfim, aproveitar esse momento para intensificar, né? Uhum. Não sei se tem alguma atividade de matemática para complementar, senão a gente entra para linguística. Não, pode passar para outra. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, algum complemento, né? A gente costuma fazer tal atividade, falem aí pra gente. Legal isso compartilhar. A linguística, ela é a inteligência que está nas pessoas que têm facilidade com a comunicação, com a língua, né? Com a oratória, com a escrita. Então, pessoas que têm essa inteligência mais desenvolvida são jornalistas, publicitários, escritores, poetas, enfim, né? Como que a gente vai trabalhar isso nas crianças? Atividades de caça-palavras, histórias. É muito legal a gente olhar para as histórias com um olhar diferente também. Muitas vezes entregar o livro para a criança para que ela conte a história do jeito dela, né? Isso vai desenvolver bastante além do criar, do pensar, da criatividade. Eu uso bastante livro assim, com figuras, pouco escrito,
E bastante figura, mas com ações, ó. Tem bem, ó, as Sim. expressões, né? Daí ali vem também, desenvolve duas habilidades. Uhum. Intrapessoal, porque você está olhando e observando as emoções e expressões do outro. E aí, pasme que vocês vão ver que a criança vai contar a história, tudinho como é, e vocês não precisaram ler uma linha. Eu faço muito isso com as crianças que têm TDAH, porque elas não têm normalmente paciência para escutar a história. E aí eu peço para que elas contem a história para mim, Contem. porque elas não querem parar para me ouvir. Então eu peço para que elas me contem o que você está observando aí, me conta um pouquinho dessa história. E aí ela vai olhando, ó, olha as expressões, ó. Então Uhum. livros com bastante expressões ajudam bastante, ou atividades, ou coisas, por exemplo, que tenham bastante figuras, né? Isso também usa matemática. Por exemplo, se tem bastante. Tem um monte de borboletas. Quantas borboletas tem aí? Né? Então, você pode Uhum. Questão dos utilizar. conjuntos, né? A gente acabou não É, falando na matemática, que a matemática, muitas vezes, ela fica muito associada à questão das operações, né? uhum, Então, separar por cores, por tamanho, textura, tudo isso envolve a uhum, matemática, né? uhum. E é bem importante se trabalhar também. Bem legal. Grazi, outra coisa que às vezes o pessoal, né, pode estar pensando assim, mas aqui em casa a gente tem os livros que a gente já leu tudo, a criança já sabe tudo de cor, a gente já não aguenta mais esses livros, né? Enfim, uma dica bacana também é a gente construir uma história com a criança, né, através de gravuras, é bem legal. Se a criança for um pouco maior, é legal também a gente talvez colocar um pedaço de um filme e a criança continua a história, e depois a gente pode até assistir o restante, né? Mas botar até a metade, agora você continua, agora você vai criar a história, o que será que vai acontecer no final, né? Então é uma atividade bem Você pode legal e que a agora, gente pode fazer. no período de quarentena, agora vocês podem construir o livro da quarentena. Podem É, pegar um caderno antigo ou folhas soltas, e cada dia vocês constroem um capítulo. Então, hoje é o dia 1 do nosso livro da quarentena. Quais foram as atividades que a gente fez, os momentos mais legais. E aí vocês podem construir um livro da quarentena. O que aconteceu nesses 40 dias, ou 15 dias, ou 60 dias? A gente não sabe quantos dias serão. Mas é algo que faz a criança se ligar ao presente, a poder se conectar naquilo que foi bom. Às vezes ela pode ser que ela escreva um capítulo que não foi tão bom assim. Hoje foi um dia que eu estava entediado. Ela pode desenhar como ela sentiu as emoções, aquele momento. Então é um livro que pode ficar para a vida de vocês, porque a gente vive hoje um momento é, histórico, um momento que espero eu que nunca mais aconteça, mas que pode gerar um lindo livro de conexão em família, um lindo livro de uma história desses dias que a gente ficou imerso em casa. bacana. Vamos pular para a linguagem musical, que a gente já tem 20 minutos. Viu como A passa musical, rápido, gente? ela, Se enfim, não der tempo de falar tudo, a gente faz outra live na outra. outra semana para a gente complementar, E, gente, porque ótimo. É bastante a coisa, gente né? é bastante coisa, é muito rico de conteúdo e de propostas que a gente pode fazer para a família. É. Então vamos lá. Na musical, ela enfim, ela está presente nas pessoas que têm, né, afinidade com a música e atividades que a gente pode fazer em casa. Cantar com a criança, eu acho que é bem legal a gente buscar atividades diferentes, assim. Então, por exemplo, assobiar e a criança adivinhar que música que você está assobiando, né? É uma atividade legal, você assobiar no ritmo. Eu confesso que eu não sei assobiar, eu não posso fazer essa brincadeira, mas é uma brincadeira bem legal, né, do adulto, ou depois se a criança sabe assobiar a música, um pedaço da música, e o outro adivinha que música que é. Completar a música é uma atividade bem bacana também, que as crianças curtem bastante, então, né, dá um pedaço da música, a criança completa.
gente, aquela coisa que às vezes a gente não curte, da criança ficar batucando, da criança pegar as panelas, os menorzinhos, né? É uma atividade super legal, porque desenvolve a questão do ritmo, enfim, do tom, né? Se a criança grave, agudo, enfim. Então, acho que deixar os materiais disponíveis e permitir a criança explorar para desenvolver a linguagem musical é bem importante, né? A questão do som. E que isso começa desde muito pequenininho. Vocês lembram que a gente entrega um brinquedo para criança? E a gente entrega um brinquedo para criança, ela tende sempre a jogar no chão. E eu até escrevi isso num dos livros que eu escrevi sobre isso. A gente às vezes acha, eu dou lá o brinquedo para criança, ela joga no chão de novo. Dou o brinquedo para criança, ela joga no chão de novo. E a gente às vezes acha assim, meu Deus, que criança birrenta, tá me afrontando. Não é nada contra, não é nem com a gente. Ela tá só simplesmente observando o som que aquele brinquedo faz ao cair. Então, isso desde muito pequenininho. Esse é um estímulo sensório, motor ali, que a gente já deve estimular desde bebezinho. Por isso que a gente entrega chocalho para eles, entrega aqueles brinquedos com sons. E desde muito maior. Né? Por exemplo, para os maiores, uma atividade bem legal, vocês podem procurar no YouTube, tem uma propaganda bem antiga da Honda, que eles fazem a propaganda do carro, mas é um coral que faz o barulho do carro com os sons da boca. Então, eles fazem o andando na chuva, o então, eles vão fazendo vários barulhos. Então, é legal, daqui a pouco, de fazer uma brincadeira com os maiores, de tapar os olhos e só observar... e adivinhar que som é esse. Às vezes, é de chuva, é de carro andando. Enfim, vocês podem explorar vários sons com a criança de olhos vendados e ela explorar essa percepção do som. Porque a gente... a nossa visão muitas vezes não nos permite observar os sons, porque a gente fica muito focada naquilo que a gente está vendo. Então, quanto a fazer esse exercício de olhos fechados, nos aumenta esse campo de estímulo, né, sensório da nossa audição, e isso nos faz também nos conectarmos e estarmos mais presentes. Bacana. Vamos para a inteligência espacial. Essa inteligência, ela está associada a pessoas que tendem a ser muito organizadas, né? Pessoas que como arquitetos, engenheiros, pessoas que gostam de desenhar. Então, como que a gente vai estimular isso na nossa criança? Uma das atividades para a gente fazer dentro de casa agora, bem legal, primeiro assim, porque a criança ela tem que ter noção do corpo, né? Acho que a primeira coisa é trabalhar a questão de direita, esquerda, ela tem que ter essa noção para depois ter noção do espaço. Para as crianças maiorzinhas é muito legal a gente trabalhar com maquetes, fazer caminho a rota, né, de um espaço a outro. E, gente, mas a gente está tudo confinado. A gente pode fazer o espaço da sala até o quarto. A gente pode trabalhar com esse caminho. E aí é legal também, já entra outras inteligências, como a corporal, inclusive a matemática, da gente criar passos. Vamos contar quantos passos daqui da sala até o quarto, passos de elefante, quantos passos a gente consegue, a gente precisa fazer para chegar lá. Agora vamos fazer passos de formiguinha, né? A gente pode, dei 10 passos para frente e 2 para a direita, né? A criança está começando a ter essa noção do espaço. Então, na escola, a gente, quando começa a trabalhar, é primeiro a noção do corpo, depois a noção da casa, depois a noção, vai aquele caminho da casa para a escola, né? E tudo isso a gente pode estimular a nossa criança. Tem crianças que a gente percebe assim que às vezes, sei lá, tem já uma idade maiorzinha e não tem noção do que é direita e esquerda, noção de lateralidade. Então é porque isso não foi trabalhado, né? E agora nós temos esse momento para incentivar isso dentro de casa com as nossas crianças, com atividades simples, práticas e
Até agora a gente não falou nada que exige material, né, Graça? São todas dicas de coisas que a gente pode ir fazendo sem uso de material. Acho que isso é o principal, porque a gente conversou bastante, né, sobre o que a gente vai dar de sugestões, mas que as pessoas não precisem sair para comprar material, até porque está tudo fechado e a gente não tem como sair para comprar material. Então a gente tem visto muitas dicas, Tá travando né? um pouco da tua fala, não sei se é a internet ou se é a minha. Se para vocês também Travou tá aí para travando mim também. tá travando a fala da Fernanda, eles darem um Pessoal, feedback nos sinalizem. para eu Eu tô perceber se travando. Para mim, tu tá se travando aqui, Graça. a gente vê, porque pode ser o Instagram tá com muita live acontecendo ao mesmo tempo e começa a pesar as conexões. Ah, pode ser. Tô travando, gente. Me respondam. Acho que eu tô travando, né? Porque Tá travando. só tu tá travando, Grazi. Então, a Nath Só a falou que só minha. a Grazi tá Tá, travada. deixa eu ver aqui. Tenta ver aí. Enquanto a Grazi vai tentando aí, eu vou falando, Grazi. Posso? Tá, pode ir Grazi? falando. Uhum. Uma brincadeira bem legal para desenvolvermos a inteligência espacial é o famoso caça ao tesouro, né? Então a gente pode criar um mapa dentro de casa, esconder alguma coisa em determinado local, criar um mapa, porque Grazi, acho que a Grazi caiu, gente. Voltou. Acho que voltou. Para mim, tu voltou pelo menos, pessoal. A Grazi Veja se tá agora a bem minha tá aí. travando. Eu tirei do Wi-Fi e coloquei no 3G agora. Vamos ver se melhorou. Uau, sério? Para mim, tu voltou. Tá, vamos só pedir ali pro pessoal, mas pode ir falando, daí o pessoal depois vai escrevendo aqui pra gente. Então, assim, o caça ao tesouro, Grazi estava falando, é uma atividade bem legal para a gente desenvolver a habilidade, né, a inteligência espacial. Então, ó, voltou, o pessoal falou. Agora está Ah, que ok. bom. Brincadeira de quente e frio. Tudo isso a gente pode fazer em casa, né? Então, esconde um objeto lá embaixo da cama e aí vai, quente, frio, dependendo da idade da criança, é legal já fazer o mapa, desenhar. Pega uma folha qualquer e desenha os cômodos da casa, os quadrados, a criança vai entender a planta, né, da casa e aonde que tá o X, lá onde que tá o tesouro. Vai dando dicas, é uma brincadeira muito divertida que as crianças curtem bastante. Essa é uma brincadeira que a gente faz no quintal sempre. Todas as idades amam demais o caça ao tesouro. E a gente pode fazer dentro de casa. Eu moro em apartamento e acho que seria super legal fazer Agora, aqui também. agora vem a Páscoa, já faz a caça aos ovos. É uma sugestão bem legal para Páscoa também. Enfim, vamos pulando aqui. Vamos pulando, não, vamos andando, né? A inteligência sinestésico corporal. Então, essa é a inteligência do movimento, né? Tá presente em quem adora se movimentar. Como estimular isso? Dançar, fazer ginástica. Gente, tem muitas escolas de dança, fazendo live, professores de capoeira. Teu filho também tá fazendo capoeira, né, Grazi? Tá fazendo capoeira, online. uma vez na semana online. Vamos aproveitar esse momento e participar dessas lives, desses encontros. Tem muita coisa também no YouTube, enfim, de atividades para a gente mexer o corpo, né? Então é bem legal. Esses dias meu filho participou de uma de hip hop, ele curtiu um monte. Daqui a pouco a gente encontra, né, gostos e habilidades que até então não haviam sido desenvolvidas, né? Outra atividade legal para a gente desenvolver a sinestésico corporal é brincar de espelho, né? Então eu sou o espelho agora e aí eu vou te imitar, tudo que você fizer eu vou te imitar. Brincar de imitar animais, imitar expressões, aí já entra um pouquinho também, né, das que você vai falar um pouquinho mais no detalhe, né? Da intrapessoal, E são atividades que desenvolvem bastante, principalmente nesse momento que a gente está todo mundo tendencioso a ficar muito tempo sentado, né? Então, acho que é legal a gente desenvolver isso, colocar na rotina essa questão das atividades corporais, né?
bem Eu isso. confesso que tem que fazer mais. O E aí teatro vamos também então, ajuda. o teatro E aí chegamos na inteligência interpessoal, que é aquela inteligência, né, Grazi, que tem ligação direta com a empatia, né? Que hoje A é inte- muito raro da gente encontrar. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Que se a gente quer pessoas compreensivas no futuro, a gente precisa estimular desde agora isso nas nossas crianças, né? E esse é um momento que é muito rico que a gente pode fazer realizar esses estímulos, né, nas nossas crianças. Então, eu vou passar a palavra. a interpessoal, ela é muito focada na percepção eu com o mundo, né? Então, o que acontece ao entorno, não olhar só para mim, né? Então, como eu reajo às questões do outro, né? Como eu reajo. Então, é a inteligência que é muito desenvolvida nas crianças quando elas vão para a escola. Porque elas têm que se relacionar com o outro. Então, eu me relaciono com as minhas emoções, mas os outros também provocam emoções em mim, aquilo que eu faço. Né? Então, a minha motivação de fazer algo em relação ao outro. Né? Então, é uma habilidade que normalmente aparece, então, nas amizades. É uma habilidade que a gente deve estimular, tirando a criança no seu meio mais confortável, porque normalmente ela se relaciona com os amigos mais próximos, com a escola e conosco em casa. Então, é eu enviar elas para uma atividade, por exemplo, do quintal. Meu filho, ele desenvolveu bastante habilidade interpessoal quando ele começou a ir nas atividades do quintal. Porque lá ele não frequenta dia a dia, então ele não vai em contraturno, ele não frequenta. E aí ele vai numa atividade onde raramente vai alguém conhecido Um dele, amigo. algum amigo. Então, ele já começa a chegar num ambiente que primeiro ele teve que enfrentar o desconhecido, o ambiente é desconhecido para mim. Então, eu vou numa atividade que a gente vende o peixe dizendo, poxa, olha que legal, que vai ser muito diferente, que vai ser interessante, né? Então, eu vendo o peixe da atividade. Mas a primeira pergunta que ele me fez, a primeira vez que ele foi, quem vai? Eu digo, não sei quem vai, filho, eu não conheço as pessoas que vão estar lá. Mas eu acredito, eu sei que você é capaz de fazer novos amigos. Você vai. E é engraçadíssimo, porque a Fernanda me manda umas fotos, ele é abraçado com as crianças. E Melhores eu amigos, pergunto né? depois, eu pergunto para ele assim, filho, quem que é? Ele vem assim, não sei. Não tem. Eu disse, como que tu não sabe? Você tava lá super abraçado, como se fossem melhores amigos. Então, A quanto a criança tem essa gente facilidade, né, Grazi? A criança tem que muito essa nós, facilidade. que nós adultos perdemos ao longo Perdemos. do tempo pelo medo do julgamento. Graças a Deus, essa habilidade, eu mantive ela na minha vida. Se você me colocar com qualquer grupo, eu vou me sentar do lado e eu vou conversar com alguém. Então, mas não é comum, gente. A gente tende o quê? A usar os nossos filtros. Por exemplo, se eu vou para a sala de aula, eu chego ou vou para uma reunião ou vou para uma palestra. Eu chego, eu olho para todas as pessoas e você tende a escolher ao lado de quem você vai sentar por afinidade. Então, ela usa óculos como eu, ela tem o cabelo assim, ela tem um rosto acolhedor. Parece que é totalmente olhar julgador. A gente está julgando, olhando e buscando afinidade para sentar ao lado dessa pessoa. E os nossos filhos, eles, na idade de criança, eles não têm esse filtro. Eles estão brincando, eles não estão fazendo. Ao longo do tempo, a gente vai construindo isso e tende a ser mais seletivo. E aí, por exemplo, tem pessoas que não querem, elas têm realmente aversão a esse contato social,
com o desconhecido. Então, são as É. pessoas que sentam lá no fundo, de preferência, que não tem ninguém do meu lado, nem na frente, nem atrás, nem dos lados. Para que, se tiver qualquer interação, eu não precise ter contato com essa pessoa. Então, então, é um olhar observador se será que a gente perdeu isso com o passar do tempo? Ou será que a gente teve alguma situação, alguma exposição, bloqueio, né? Algum bloqueio, e que a gente não precise ressignificar esse momento, né, para que a gente não faça isso com os nossos filhos, porque isso pode ser meu, e então, assim, já que eu não gosto, eu nem vou mandar o Matheus na minha atividade lá no quintal, porque ele não vai se sentir à vontade. Ele não vai conseguir fazer novos amigos. E aí a gente não estimula isso neles também, porque isso é meu. Então perceba se isso não é algo que tem em você e você esteja deixando com que o seu filho não vivencie essa experiência. Então é uma oportunidade de reflexão pessoal e de estímulo. E isso traz tanto encorajamento, tantas outras habilidades quando a gente manda eles para essas atividades para o mundo desconhecido. Eles voltam com tantas coisas para nos contar. E ele diz, eu fiz tantos amigos, né? E aí, isso é a primeira vez. Na segunda vez, ele vai mais encorajado, porque ele já sabe que consegue fazer, né? E ele não está sobre o nosso olhar e sobre o nosso segurança naquele momento. Então, ele acaba que vai se explorar para o mundo, e aí as atividades são propostas de uma forma que fazem as crianças automaticamente interagirem, né? A gente está bem próximo do final da live e a gente tem outras habilidades. E eu acho que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar as outras habilidades para falar num próximo encontro, porque não adianta a gente passar... Correndo, porque não adianta a gente passar correndo, e até sobre a interpessoal tem outras coisas para falar para vocês, mas eu imagino que a gente deva ter despertado em vocês essa vontade também de entender um pouquinho mais, e depois eu acho que a Fê pode fazer uma enquetezinha lá no Instagram, para que vocês respondam o que mais vocês querem saber, quais são as curiosidades que vocês gostariam, que a gente pode daí também na próxima live direcionar um pouco mais, se há alguma inteligência específica que vocês querem mais dicas, enfim, acho que é isso, né? Da minha parte, eu queria agradecer. A gente marca uma próxima, porque faltou aí a gente explorar um pouco mais a interpessoal, entrar na intrapessoal, na naturalista. Que é a mais importante, gente. Eu, como sou bem intrapessoal... Eu quero dar uma live inteira, né, Grazi? Eu vendo muito, as emoções. A gente falar sobre a importância de a gente conhecer as nossas emoções. Legal. Enfim... Agradeço muito quem ficou aí presente com a gente. Agradeço muito a Grazi pela disponibilidade em compartilhar esse momento conosco. É a primeira live do Quintal, olha só, sinta-se aí muito especial que você foi convidada. Eu sempre me sinto super especial por todas as atividades que eu faço aí no Quintal. Eu adoro mesmo. Que bom. A gente também gosta bastante e... super curti, depois eu vou esperar de forma sincera o feedback de todo mundo que nos acompanhou, né? Para ver se foi legal, se foi bacana, se de fato a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo, que é trazer um pouco mais de proximidade com as famílias e de dicas aí para que as pessoas enfrentem esse momento de uma forma mais prazerosa. Eu sei que o Instagram, né, Grazi, derruba, assim, né? Quando chega o horário, acaba. Então, eles não eu vou dar um perdoam. tchau rápido. O que eu quero dizer, assim, agora falar com os pais, com as mães que estão presentes, a gente tem vivido aí por esse momento de confinamento e tem aquele dia que a gente fica no tédio, né, Grazi? Eu aprendi a viver o meu tédio. Só que assim, foi até a Grazi que me deu essa dica, né, Grazi? Viva o tédio naquele dia, mas no outro, levante super bem, super animada. Então, passei aí, né, Grazi, esses dias aí, um dia, 30 segundos restantes. Então,
se permitam a viver o tédio, mas encarem a noite como uma renovação e no outro dia levantem super animados, enfim, e a gente vai passar junto por isso. Tenho certeza que a gente vai sair dessa muito melhor. Verdade. Beijão para todos, beijão, todos. Grazi, obrigada. E até a próxima. Depois a gente divulga o dia da próxima. Isso. Tchau, tchau.